Se assistiram ao último vídeo que eu publiquei no meu canal, perceberam a mesmo grande importância que a corda tem, seja numa situação recreativa, de atividades outdoor, na natureza, seja numa situação de sobrevivência. Aliás, ela é tão importante, que na minha opinião, e também na opinião de muita gente que estuda estas matérias, ela faz parte dos 5 elementos mais importantes que podemos ter connosco num kit ou trazer na nossa mochila. Portanto, se tivéssemos que escolher só 5 elementos, ela certamente estaria lá. E isto advém da sua multifuncionalidade bastante grande, da sua grande versatilidade e de forma que nos permite satisfazer as 7 prioridades ou as 7 necessidades de sobrevivência de várias maneiras diferentes. Portanto, dentro dessas 7 prioridades permite fazer várias tarefas diferentes para nos ajudar. E, portanto, isso foi o que foi falado no último vídeo, mas e então se não tivermos corda? Se nós tivermos sido apanhados desprevenidos, não estávamos à espera de ir para a natureza ou de ficar retidos na natureza, não estávamos à espera daquela situação e fomos apanhados numa situação de emergência sem corda nenhuma, não trouxemos nada. Será que podemos utilizar materiais naturais em substituição da corda ou inclusivamente para fazer corda natural? Claro que podemos, e é precisamente sobre isso que vai ser o vídeo de hoje. Eu vou-vos mostrar pelo menos 10 exemplos, e até acho que são capazes de ser mais, até são 11 ou 12, mas pelo menos 10 exemplos de materiais naturais que podemos recolher na natureza e que podemos utilizar como corda natural se não tivermos nada connosco. Portanto, sinceramente, espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Meus amigos, bem-vindos aqui ao canal Bushcraft Luso. I'll make a suit of brambles and thorns, wear it for you who and on it adorn, a heart made of nettles, wove to the slave, your name in rose petals, all I need. Oh, I am a poor man with nothing to give. Ora bem, em primeiro lugar, qualquer material que nós vamos recolher para utilizar como corda natural ou para fazer corda natural vai ter que ter pelo menos 3 características. Ou seja, mesmo vocês não saibam que tipo de arbusto, que tipo de raiz, que tipo de casca, vocês não sabem que tipo de espécie de planta é que aquela é, se vocês observarem estas 3 características que eu vou dizer a seguir, conseguem perceber se efetivamente pode ser utilizada para corda natural ou não. E basicamente as 3 características são, em primeiro lugar, conseguirem tirar pedaços com algum comprimento, logo à partida. E quando digo algum comprimento, às vezes pode ser só 40 ou 50 centímetros, por exemplo assim, conseguirem tirar pedaços assim, logo algum comprimento mínimo. Depois, a segunda característica é ser flexível, vocês conseguirem dobrar aquilo nos vossos dedos e verem que tem flexibilidade sem se partir. E a terceira característica é, devido a essa flexibilidade, ser possível dar nós com esse material. Vamos ver aqui algumas coisas que conseguimos descobrir na floresta. Ora bem, como primeiro exemplo, começamos já por uma planta que, para além de dar umas fibras extremamente boas e resistentes para conseguirmos ter corda, ou inclusivamente para fazer corda, para além disso, é um excelente recurso para outro tipo de situações. E estou a falar do quê? Estou a falar da minha amiga urtiga. Está aqui ao meu lado, como vocês podem ver. Portanto, urtiga, ou em inglês stinging nettle, é o nome em inglês, se quiserem pesquisar. Portanto, a urtiga é uma planta que provavelmente já é bastante conhecida de a maioria de vós que vê estes vídeos. As urtigas são relativamente fáceis de identificar e de distinguir das outras plantas, e se vocês gostam de andar no mato como eu, provavelmente já foram picados uma vez ou outra por elas. A nível de folhas, as folhas apresentam-se com este formato que vocês estão a ver. Parece que foram recortadas nos lados. Estão a ver? Parece que foram recortadas nos lados e têm um formato parecido a uma ponta de flecha. Portanto, um formato assim, como é que eu ia dizer, assim, triangular. Mas a característica que as faz identificar com mais facilidade é os micro piquinhos que elas têm muitas vezes nas folhas. Onde é que está? Aqui uma que se veja bem. Estão a ver? Ali na parte do centro vê-se bem. Os micro piquinhos, parecem umas micro agulhas, tanto em cima como na parte de baixo da folha. É isto que, quando a nossa pele toca,
vai provocar como se fosse uma espécie de urticária. Okay? Portanto, vai-vos provocar como se fosse uma espécie de urticária, uma comichão, um ardor, digamos assim, e às vezes até faz umas pequenas borbulhinhas. Estão a ver? Estão a ver estes micro piquinhos? Aqui. Portanto, isto são mesmo micro. Isto não são, como é que eu ia dizer, não são espinhos de roseiras ou espinhos de silvas, não, são mesmo, só mesmo ao pé é que se vê. E para além de existirem nas folhas, existem também nos próprios caules. Nos próprios caules, estão a ver? Estes micro piquinhos existem também nos próprios caules das ortigas. Cá estão mais micro piquinhos, como eu lhes chamo, parecem micro agulhas. E vocês que estão a pensar numa coisa, espera aí, então mas esse caule que tu estás aí a mostrar é meio acastanhado, meio arroxeado, portanto tem uma cor meio castanha, meio roxo, mas, por exemplo, o que tu mostraste ainda agora era verde. Yep, isto tem a ver com o estado de maturação, tem a ver com o estado de maturação das plantas. Portanto, as ortigas, quando são mais maduras, quando estão numa fase, portanto, quando já amadureceram, estão numa fase mais madura, o caule tem esta cor acastanhada ou meio roxa que vocês estão aqui a ver. Quando ainda é jovem e não está tão madura, tem a cor verde. Portanto, pode-se apresentar das duas formas que vocês veem aqui. As ortigas, normalmente, a nível de tamanho máximo, crescem até aos 2 metros de altura. Portanto, vai ser mais ou menos o máximo que elas crescem é 2 metros de altura. Eu aqui, neste caso, o que eu tenho aqui ao pé de mim, tem mais ou menos 80 cm, 1 metro de altura. Obviamente que quando mais altas, quando maiores as ortigas forem, maior vai ser o comprimento de fibras que vocês conseguem extrair para fazer corda, por isso, melhor para vocês. Neste caso, portanto, eu só tenho aqui disponível, nesta zona onde estou, só tenho disponível ortigas no máximo com 80 cm, 1 metro de altura. Vai ser com isto que eu vou ter que trabalhar. E como eu disse, esta planta é um excelente recurso porque serve não só para fazer corda através das suas fibras, que é o que estamos a tratar aqui neste vídeo, como também, por exemplo, como alimento. E vocês que já estão a pensar, alimento? Mas, espera aí, tem com aquelas centenas de micro-agulhas ou micro-piquinhos que provocam comichão, urticária, como é que a gente pode comer aquilo? A substância que estes micropicos têm é uma substância termossensível. Ou seja, se vocês agarrarem, por exemplo, numa ortiga e passarem ao fogo, chamuscarem ligeiramente, todos aqueles piquinhos vão desaparecer e aquela substância vai se tornar inativa e vocês podem comer aquilo tal qual como se fosse espargos ou pimento frito, ou aliás, espargos grelhados ou pimentos grelhados, como se fosse, portanto, uma verdura grelhada, ou inclusivamente se colocarem dentro da água e ferverem dentro da água, vão obter uma excelente sopa, bastante nutritiva, e lá está, com esse calor da fervedura, a substância que provoca a urticária vai se tornar ineficaz, porque é termossensível, é sensível à temperatura. Portanto, como eu disse, serve não só para utilizarmos como corda, através das suas fibras, como para utilizarmos como comida, para nos alimentarmos numa situação de sobrevivência, como ainda utilizando-a para fins medicinais, como planta medicinal, nomeadamente para coisas como artrites, etc. Era muito utilizada na antiguidade para tal. Se for para extrair fibras que possam utilizar como corda, o melhor é utilizarem os caules que têm aquela cor acastanhada, assim meio castanha, meio roxa, portanto, aquela cor assim que ele apresenta quando a planta está mais madura, mais amadurecida. Já se for para utilizar, por exemplo, como alimento, como comida, é melhor utilizar os caules, as plantas que têm o caule verde, porque ainda estão jovens e, portanto, vão ser mais tenras. Ou seja, vai depender para que tarefa é que querem utilizar, mas para corda, o caule assim acastanhado será o melhor. Forma simples de agarrarmos no caule sem nos picarmos. Ora, os micropiquinhos ou microagulhas que crescem no caule crescem com um ângulo virado para cima, portanto, virado para cima no sentido do crescimento da planta. Então, se eu chegar aqui e agarrar num movimento ligeiro para cima, portanto, assim, posso agarrar sem me picar. Portanto, vou fazer novamente. Se eu fizer assim, agarro sem me picar. Aqui é a mesma coisa, estão a ver todos estes piquinhos? Se eu fizer assim, consigo agarrar sem me picar. Num movimento ligeiramente deslizante para cima, até prender. Posso já cortar, em primeiro lugar, e agora agarrar no caule, daquela forma que vos mostrei,
sem me acontecer nada, sem eu me picar. Estão a ver? Pá, esta tem para aí, eu diria, 1 metro. Esta tem 1 metro de comprimento. Quanto mais direitas elas forem, como esta aqui, quanto mais direitas elas forem, melhor para nós. Qual é a parte da planta que eu quero utilizar para extrair as fibras que servem para a corda? É o caule em si. Vai ser único e exclusivamente o caule principal que eu quero. Então vou ter que remover todos estes caules secundários e estas folhas. Como é que eu posso fazer? Posso fazê-lo se eu tiver prática com as mãos nuas. Portanto, agarro aqui, estão a ver? Agarro aqui, com estes dedos, e agora, num movimento rápido, vou fazer isto. Vou puxar e obrigar o caule a passar por estes 2 dedos. Assim, estão a ver? E como os picos crescem ligeiramente na direção para cima, nada me acontece à mão. Portanto, desde que seja num movimento rápido e confiante, não há problema nenhum, ok? Outra coisa que vocês podem fazer, e neste momento, portanto, todos os piquinhos aqui desapareceram, porque com este movimento, eu faço este movimento 2 ou 3 vezes e todos os piquinhos vão desaparecer, ok? Agora posso manusear isto à vontade, sem problema nenhum de me picar. Portanto, é uma forma fácil de o fazerem, depois é só tirarem aqui estes pequenos raminhos que ficaram, que não interessam para nada, e portanto vai ser isto que nós vamos processar para ter corda. Outra forma que vocês podem fazer, se tiverem medo de se arriscar, podem fazer de outra forma, que é, por exemplo, agarrar uma banana, um pano, por exemplo, qualquer coisa, cortar um bocadinho em baixo da vossa t-shirt, ou um bocadinho da manga, para ter qualquer coisa onde segurar, e podem utilizar isto para fazer este trabalho. Fazem assim com o pano aqui em baixo, para conseguirem tirar uma zona onde consigam agarrar com as vossas mãos nuas, e agora no resto colocam o pano e rá! E desta forma ficam mais à vontade, mais descansados para fazerem este trabalho. Outra forma é, por exemplo, utilizarem, em vez de um pano, utilizarem luvas de trabalho, ou inclusivamente enfiar as mãos dentro de lama, deixar secar um bocado, e depois essa camada de lama seca nas vossas mãos também vai servir de alguma proteção para vos deixar um bocadinho mais confiantes. Ok, o que eu quero fazer agora é processar estes caules de maneira a separar as fibras exteriores do miolo, ok? É isso que eu quero fazer, separar as fibras exteriores do miolo. Para isso, portanto, vou aqui escolher uma. Para isso, o que eu vou fazer não é bater assim com um pau em cima do caule, porque isso vai potencialmente danificar as fibras, mas sim colocar e, portanto, fazer assim como se fosse um rolo da massa. Espalmar. E aqui posso fazer logo 2 ou 3 de uma só vez, para poupar trabalho. Estão a ouvir o barulho? Portanto, esta é a primeira etapa, esmagar os caules. Assim. E agora, com o caule espalmado, portanto, depois de ele estar todo espalmado, o que eu quero fazer é, por exemplo, com a unha, fazer isto e abrir o caule até ele ficar plano. Portanto, assim, estão a ver? Vou abri-lo por aí abaixo. Aqui nesta parte, aqui nestas divisórias, aqui no caule, é um potencial sítio mais sensível. Ok, é um sítio que às vezes tem mais tendência a ser um ponto mais frágil. Okay, e agora até posso correr o meu polegar assim ao longo do caule. Chego aqui a esta zona, este nó no caule, e ajudo novamente. Okay. Depois de passar é só continuar com o polegar, por aí fora, até abrir isto tudo. Ó, estão a ver? Como o caule está a ficar aberto. E é isto. Estão a ver?
É isto que eu quero por aí fora. Ok, vamos continuar. Falta-nos a última etapa, que é efetivamente separar as fibras exteriores do miolo. Portanto, o calo está completamente aberto e o que eu vou fazer é agarrar assim, portanto, agarrar aqui mais ou menos na zona que fica a meio. Portanto, esta é a parte interior onde está o miolo, esta é a parte exterior, como vocês estão a ver, está completamente achatado, completamente plano. Portanto, parte exterior, parte interior. Com a parte interior virada para cima, o que eu vou fazer é isto. Portanto, aqui a meio tentar partir. Portanto, dobrei, parti o miolo e agora vou fazer assim um bocadinho para o miolo começar a separar-se das fibras exteriores. Estão a ver? Aqui deste lado já está a começar. Do outro lado é só fazer o mesmo. Começar a fazer o mesmo. Portanto, desta forma, estão a ver? Aqui no centro eu já tenho as fibras, aqui as fibras exteriores, deste lado tenho aqui o miolo. Portanto, e basicamente o que eu vou fazer agora é de um lado e do outro, vou remover com cuidado, separando as fibras exteriores do miolo por aí fora. O máximo que eu conseguir fazer, ok? Portanto, de um lado já está. Agora falta-me do outro lado, é exatamente a mesma coisa. Sim, com a ajuda dos polegares, vou removendo o miolo. Assim. Assim, portanto, o miolo, lixo. Nós queremos as fibras exteriores. E pronto. Estas são as três etapas para conseguirem extrair fibras do calo da ortiga. Obviamente, quanto maior for o comprimento, do calo da ortiga, mais compridas vão ser as fibras. E eu posso, inclusivamente, separá-las ainda em fibras mais estreitas. Portanto, posso, inclusivamente, separá-las umas das outras e ficar com fibras mais fininhas. Okay? Por exemplo, uma destas fibras bastante fininhas, assim como estão, servia perfeitamente para prender pontas de flecha improvisadas ou pontas de flecha primitivas numa haste. Okay? São resistentes o suficiente, fininhas o suficiente para isso, sem tornar, portanto, a atadura, digamos assim, demasiado grossa. Ok, excelentes. E são, para pequenos trabalhos minuciosos, são finas e resistentes o suficiente, permitem dar nós relativamente resistentes. Ou então posso usar as fibras todas em conjunto, tal e qual como elas estão, portanto assim, e tenho, portanto, vou ter uma corda muito mais resistente do que apenas uma fibra individual, que serviria muito bem para pontas de flecha ou para trabalho mais minucioso. Elas assim em conjunto vão dar uma corda muito mais resistente. E podemos ainda fazer uma corda mais resistente do que elas em conjunto, que é se as entrançarmos todas, portanto, agarramos nestas todas em conjunto e as começarmos a entrançar por aí fora, conseguimos uma corda muito mais resistente e, para além disso, uma corda muito mais comprida, porque para unir outras fibras de ortiga a estas, ir unindo por aí fora até ter uma corda mais comprida, vamos ter que aplicar precisamente essa técnica de entrelaçamento, mas que eu hei de explicar no outro vídeo e não aqui. Aqui é só para vos mostrar o material natural que podem utilizar
como fibras naturais para fazer corda. Normalmente a forma correta de utilizar estas fibras que extraímos da ortiga é deixá-las secar ao sol por umas horas, ou então, por exemplo, de um dia para o outro, durante a noite, ao vento. Portanto, deixá-las secar umas horas, porque elas, depois de secarem, vão encolher um bocadinho e vão ficar ainda mais fininhas daquilo que já são. Portanto, vão encolher ao secarem e, portanto, é a forma mais correta, se quiserem fazer corda com isto, deixar secar umas horas, como eu disse, e depois fazerem a corda. Numa situação de sobrevivência em que as têm que usar já, querem utilizá-las para uma tarefa agora mesmo, podem à mesma utilizá-las assim, como elas estão, acabadinhas de extrair, mas tenham atenção que provavelmente depois estas fibras, passado umas horas, ou a corda que fizerem com ela, vai encolher um bocadinho. Okay? Malta, lembram-se de, na minha série sobre as sandálias naturais, eu ter usado esta planta para fazer fogo e a ter dado como exemplo de uma sandália natural que podemos utilizar numa emergência? Pois ela não serve só como a sandália natural para iniciar um fogo, mas sim também para fazer corda natural, nomeadamente usando as suas folhas estreitas e compridas. Vão ver estas folhas fininhas, estreitas e bastante compridas? Estas folhas vão ser excelentes para fazer corda natural. Okay? Esta é a Typha latifolia, é o nome científico dela em latim, Typha latifolia, também conhecida como taboa ou tabua e ainda como cattail, traduzindo a letra para português, caudas de gato. Caudas de gato porquê? Porque ela tem este formato, ela distingue-se muito bem ao longe, porque ela tem, normalmente, no topo da planta parece estes charutos, assim, esta parte assim, parece ter estas espécies de charutos, como estão a ver aqui, e quando eles ainda estão verdes, eles estão neste formato e não partem com facilidade. Portanto, não servem para a sandália natural. Eles só servem para usar como a sandália natural quando já estão maduros, ou seja, quando a planta começa a ficar madura, o vento ao passar vai fazer com que estes charutos, por assim dizer, comecem a abrir e fiquem todos farfalhudos. Assim, fica assim um cilindro assim, parece de pelo farfalhudo e parece a cauda de um gato persa, daí provavelmente o pessoal chamar de caudas de gato. Mas, portanto, como eu disse, essa é a parte que usamos para fazer fogo. Para fazer corda usamos as folhas. Esta planta cresce normalmente perto de água, por exemplo, nas margens de ribeiros, riachos, etc. Ou ainda em zonas pantanosas, zonas alagadas, por exemplo, planícies alagadas, zonas de acumulação de água, perto de lagos, etc. Esta planta muitas vezes cresce nessas zonas porque é uma planta que gosta de água e é uma planta cheia de recursos, porque serve, como eu vos disse, não só para fogo, quando está na altura certa estes charutos servem como uma sandália natural, fogo, serve para fazer corda natural, que é o que estamos a tratar neste vídeo, a partir das suas folhas, serve ainda de alimento usando a sua raiz. Se vocês enfiarem a mão, portanto, normalmente ela cresce mesmo dentro d'água, ou em zonas lamacentas. Se vocês enfiarem a mão dentro d'água ou dentro da lama e puxarem o caldo de modo a tirar também a raiz agarrada, a raiz é de uma cor branca, é assim, parece um bulbo branco e é muito nutritiva. E ao crescer perto de cursos de água, ou inclusivamente dentro d'água, em zonas alagadas, é também um muito bom indicador à distância. Se conseguimos identificar esta planta, conseguimos à distância identificar onde potencialmente há água para recolhermos. Portanto, só logo aqui ela serve para fazer corda, por exemplo, para construir abrigo, serve como uma sandália para fogo, serve como indicador de água e serve para nos alimentarmos como comida através da sua raiz. Só aqui ajuda-nos a cumprir as 4 primeiras necessidades de sobrevivência. Portanto, é uma planta cheia de recursos. Mas o que estamos aqui a falar, como eu disse, estamos a falar hoje é sobre como fazer corda natural e, portanto, vai ser nesse recurso desta planta que eu me vou focar. E então o que eu vou querer fazer é tirar aqui uma série destas folhas compridas, tentar cortá-las o mais junto cá abaixo para ter o maior comprimento possível. E aqui, claro que as folhas, quando mais verdes estiverem, melhor, mais resistência têm, mas também se já tiverem um bocadinho assim a ficar secas, um bocadinho amarelas, etc., também é possível utilizá-las para fazer corda, principalmente se usarmos a parte mais grossa das folhas, onde ela tem mais resistência. Como podem ver, as folhas das caudas de gato, de um lado da folha parece que faz assim um alto, parece que faz uma lomba, e do outro lado é mais ou menos plano. Estão a ver? Aqui deste lado da folha, a folha é plana, do outro lado parece que faz uma lomba. E para processarmos isto de forma a podermos trabalhar para fazer corda, normalmente a gente faz é esmagar. Ouçam. Estão a ver?
Portanto, o que normalmente a gente faz é, por exemplo, prende assim estes dois dedos e puxa assim a fibra a passar pelos dedos para esmagar o miolo da folha, portanto o interior da folha, de forma a ela tornar-se mais flexível. Assim. Esmagar e podem ver que a folha por si só é bastante flexível. Estão a ver nos meus dedos? Portanto, a folha por si só tem esta flexibilidade toda. Se a dobrarmos assim, estão a ver? Se a dobrarmos assim, de forma a ela ficar mais estreita, estão a ver? Sim. Se a dobrarmos assim, de forma a ela ficar mais estreita, ainda fica mais maleável e permite-nos dar nós relativamente bons. Estão a ver? Pá, não são super resistentes, mas eu já estou a fazer, isto está quase a partir, mas eu também já estou a fazer bastante força. Aliás, agora estou a fazer a minha força toda. Portanto, dão nós bastante resistentes, mas aqui o truque, como eu vos disse, é, portanto, fazer, para além de achatar, portanto, para além de esmagar o miolo, para além de esmagar com os dedos o miolo da folha, é depois dobrar a folha ao meio, assim, para a tornar mais estreita. Isto vai fazer com que ainda se torne, como eu disse, mais flexível e os nós não têm tendência a partir a folha. Se deixarem a folha plana, como ela está, e forem dar nós, os nós têm mais tendência a partir as fibras e a partir a corda, ok? Portanto, atenção a isto, ok? E se nós aplicarmos a técnica de entrelaçamento, uma técnica de entrelaçamento que eu hei de explicar no próximo vídeo que fizer. Portanto, se vocês aplicarem uma certa técnica específica de entrelaçamento nestas fibras, o que vão fazer é torná-las muito mais resistentes, ok? E passado algum tempo é com isto que ficam uma autêntica corda. Estão a ver? Pá, e desta forma aumentam a resistência das fibras. Isto pode ser feito com qualquer fibra natural, mas lá está, é uma técnica específica de entrelaçamento que eu hei de falar no próximo vídeo. Aqui estou apenas a falar de materiais naturais que podem utilizar como fibras para fazer corda, ok? Vamos ver o próximo. Terceiro exemplo, vamos usar o quê? Vamos usar o pinheiro. Que parte do pinheiro? A raiz. E eu falo na raiz do pinheiro porque é aquela com que eu tenho mais experiência, mas provavelmente raízes de outras árvores também funcionarão da mesma forma. O pinheiro é extremamente fácil de identificar, não só pela sua casca característica, como também pelas suas folhas, que neste caso são agulhas. Portanto, o que eu quero fazer é chegar aqui perto da base de um pinheiro. Eu arranjei um tronco desde que seja minimamente resistente. Com a minha faca afiei numa ponta, não precisa de ser uma coisa afiada, aliás, até não convém não ser muito afiado para não cortar por acidente alguma raiz. Só um bocadinho assim pontiagudo para ser mais fácil cavar e dar-me o chamado pau de cavar. Isto é, portanto, uma ferramenta improvisada, chamado pau de cavar, para nos facilitar a tarefa. Então o que eu agora quero fazer é, perto da base, vou começar por remover a terra e o subsolo até encontrar alguma raiz. Provavelmente a primeira coisa que eu vou encontrar é uma raiz principal. E acho que já encontrei. É lá. Uma raiz bem grossa. Estão a ver? Aqui. Uma raiz bem grossa. Mas não é nada disto que eu quero, isto é muito grosso. Então o que eu agora vou fazer é cavar de um lado, cavar do outro, até atingir alguma raiz lateral, mais fininha, porque é isso que eu vou querer. Assim que eu cavar, senti qualquer coisa, qualquer, como é que eu ia dizer, resistência, vou desenterrar com cuidado para ver se há uma raiz lateral mais fina a sair desta raiz principal, porque é isso que eu quero para a corda.
Oi? Está aqui qualquer coisa. Outra raiz aqui, mas a atravessar neste sentido. Provavelmente é uma raiz de pinheiro que liga a outro destes troncos, a outro destas raízes grossas. Estão a ver esta raiz grossa? Provavelmente há outra assim, que depois tem uma que sai da lateral e vem por aqui e está a atravessar por cima desta. Então é esta nova raiz que eu vou seguir. Que eu quero coisas que sejam relativamente finas. Portanto, eu diria que vou seguir para aqui, que é por onde ela se afasta da árvore e se torna mais fina. Ok? E à medida vou fazer isso, vou levantando para desenterrar. Portanto, eu estou a cavar ao lado da raiz, dos lados da raiz, para a desenterrar e com cuidado para não a cortar. Ok. Continua para aqui. Aqui tem outras raízes. Tem outras raízes fininhas que não são de pinheiro. Tem outras raízes fininhas por cima e às vezes tem que ter cuidado, tem que partir primeiro essas raízes porque elas estão a prender a nossa raiz principal que nós estamos a tentar escavar. Portanto, foi o que a gente já desenterrou e olhem aqui agora. Eu agora dei conta que, estão a ver, esta raiz aqui grossa, a nossa raiz está a passar, ó, continua por aqui, está a passar por baixo. Portanto, eu vou continuar o meu trabalho, depois quando a puxar tenho que puxar por baixo desta. Por isso é que temos que fazer isto com cuidado, porque começamos logo a puxar isto, a raiz do chão à bruta, ela vai partir a meio, ok? Vejam-me isto, olhem a quantidade que conseguimos obter de raiz. Portanto, eu tenho 1,75 m com os braços abertos, da ponta dos dedos desta mão à ponta dos dedos desta mão é 1,75 m, é mais ou menos a minha altura, ainda sobra um bocadinho, portanto isto é para aí 1,80 m, quase 2 metros de raiz que tiramos num só pedaço. E, como podem ver, ela é bastante flexível, nós podemos flexibilizá-la um bocadinho mais, com cuidado, assim, para ela não estalar com facilidade. Temos flexibilizá-la assim um bocadinho. Como podem ver, ela é bastante flexível. Ó, estão a ver? É bastante resistente. Eu estou a fazer a minha força toda e não consigo partir. Portanto, ó, nesta zona mais fina, assim, ó, bastante resistente. Dou aqui um nó à vontade, assim com um bocadinho de jeitinho. Ó, estão a ver? Aqui, claro, se a gente a flexibilizar um bocadinho, vai ajudar, se a gente fizer assim ao longo da raiz, para ela flexibilizar mais do que aquilo que já é, depois vai ajudar nestes nós. Outra coisa que vocês podem fazer, se quiserem, por exemplo, corda mais fina, é com a vossa faca, assim, separar a meio, cuidado para não se cortarem. Ok, estão a ver? Separar a meio. E agora, o resto do trabalho não vamos fazer com a faca, porque senão vamos partir isto. Vamos, assim, com um polegar de cada lado e com estes dedos indicadores, um de cada lado a apoiar. Estão a ver? Assim, a apoiar de cada lado, vamos abrindo e vamos fazendo mais força ou
ou de um lado ou mais força do outro, de maneira a que a racha esteja sempre centrada. Okay? Não é só abrir, se a gente agarrar nisto e puxar uma para cada lado, isto vai rasgar e vai sair rapidamente por um dos lados e vocês vão ficar com fibras curtas. Portanto, não é só abrir, é ir abrindo devagarinho, devagarinho, e tendo atenção para que lado é que está a ir mais a racha, de forma a compensarmos o lado para onde a racha está a querer ir. Okay? Nós queremos mantê-la sempre ao meio. E basicamente foi com uma metade destas, ou menos, que eu prendi pontas de flecha primitivas que fiz através do flint knapping, através de lascar pedra, pontas primitivas feitas em pedra, prendi-as a uma haste. Prendi-as a uma haste feita a partir de um ramo fininho de uma árvore. Portanto, a forma que eu usei para as prender, como estão aí a ver, foi com uma parte destas numa raiz de pinheiro. E assim tem duas partes mais fininhas, que são à mesma bastante resistentes. Isto aqui vocês conseguem fazer isto, conseguem dar nós, aliás, até conseguem dar nós mais facilmente, assim, com ela dividida ao meio, porque ela, ao não estar tão grossa, estar dividida ao meio, fica mais flexível. Portanto, porra, tive de fazer praticamente a minha força toda para arrebentar isto, e mesmo dividido ao meio é extremamente resistente. Por isso, eu se calhar o que eu faria era até era isto, era, por exemplo, de um pedaço de 1 metro, conseguisse tirar de raiz, abria ao meio, abria e ficava com 2 pedaços, ou seja, com 2 metros. Eu aqui vou ainda tentar dividir, a ver se consigo dividir esta também novamente ao meio, que eu acho que foi o que eu fiz quando amarrei as pontas de flecha. Acho que ainda dividi novamente ao meio para ter uma fibra mais fininha. Aqui vocês têm que ter cuidado para isto não sair por um dos lados. Foi algo deste género que eu usei para amarrar as minhas pontas de flecha. Aliás, acho que com a faca e depois ainda desbastei mais um bocadinho até ficar uma coisa mesmo fininha para me permitir atar as pontas de flecha sem ficar com um grande volume. Aliás, se eu fizer aqui nas costas da minha lâmina, se eu fizer assim um bocado, acho que consigo ainda tornar isto mais estreito. Yep. Yep. Estão a ver? Agora está bastante estreitinho e bastante flexível. Portanto, e resistente. Foi com algo deste género que eu amarrei as minhas pontas de flecha.